Queria primeiro dar boa noite para vocês. Meu nome é Renata Magalhães, eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. Estamos de volta para mais uma live. Há quanto tempo eu não falo isso? Eu estava com saudade de fazer essa apresentação aqui para vocês e de ter mais uma daquelas conversas maravilhosas que a gente sempre costuma ter por aqui. Dessa vez, a gente tem como convidado um escritor que está lançando não um, mas 2 livros. Isso mesmo, hoje a gente vai receber aqui no Instagram do Nota Terapia o autor paulistano Brad Crowley. Chique demais esse nome, não é? Ele já escreveu 9 obras e é um escritor super versátil. Ele transita por vários gêneros, já lançou livro policial, já lançou um techno-thriller, escreveu dramas e agora ele mergulha na literatura gay com Deliciosa Traição, da editora Selo Jovem, e A Terceira Porta, da editora Sonho de Livro. As 2 obras contam com personagens bem reais, daqueles que você poderia conhecer ou até que você vai se identificar. E são daquelas histórias com várias reviravoltas que fazem você devorar querendo saber cada vez mais sobre elas. Hoje a gente vai descobrir um pouquinho sobre essas tramas e sobre o processo criativo do Brad. Além disso, a gente também vai conversar sobre a forma como ele enxerga esse segmento do mercado literário. Vamos chamar ele então? Agora tô te vendo! Prazer, que bom falar com você! Que bom que deu certo. Sempre Deu dá certo, tanta você tá me coisa. ouvindo bem? Agora eu tô ouvindo bem. Você consegue abaixar um pouquinho o seu telefone para o seu rosto aparecer mais? É que ele tá Isso. apoiado. Ó, Eu não assim ficou consigo. ótimo. Eu Bem posso chegar na. melhor. Tá Tá perfeito. bom? Ah, é bom que você ficou mais na luz agora, dá para te ver melhor. Tá bom. Bom, então, Brad, em nome do Nota Terapia, começo agradecendo a sua presença aqui hoje com a gente. Ó, eu que agradeço muito o convite, gostei muito, estou gostando muito de participar da nototerapia com a entrevista com vocês, tá bom? Vai ser uma conversa maravilhosa e eu queria começar te perguntando um pouquinho da história dos livros. Primeiro com A Terceira Porta. Me conta um pouco mais dessa trama. Então, a terceira porta é o seguinte, Renata. Ela começa com o Bruno, que é um gay ursinho. É um bear. Você sabe o que Ursinho. é um É bear? Que aquele são gay fofinho, mais gordinho, meio peludinho, é isso? exatamente esse mesmo. É um gay que sai um pouquinho fora do estereótipo daquele malhadão, etc. Né? Eles têm uma tribo urbana. Só que o Bruno, ele não se aceita muito bem. Ele está passando por uma fase difícil. Ele está quase entrando numa depressão. Ele fica muito em casa, ele não sai, não socializa. Tudo isso porque ele tem problemas de autoaceitação com o próprio corpo dele, entendeu? E 3 amigos dele que estão preocupados vêm meio que à força tirar ele de casa para ver se leva ele para algum lugar para ele se divertir, socializar um pouquinho, entendeu? Eles vão para uma balada. E chegando lá, o Bruno conhece o lugar, eles passeiam e dançam um pouco, e nesse trâmite, mais tarde eles acabam avistando um cara que é um cara assim monumental, mas lindo, um deus grego. Porém, dizem as más línguas que o cara é agressivo, arrogante, mal intencionado, venenoso, premeditado, perigoso, assim, tudo de ruim, né? E dessa forma a turminha simplesmente descarta, esquece do cara. Só que num dado momento o Bruno estava meio entediado e vai passear sozinho, vai pegar uma cerveja, vai dar uma passeada e dá de cara com o tal do deus grego do Colosso lá. E o gatão simplesmente fixa os olhos no Bruno e não tira os olhos do Bruno, começa a paquerar o Bruno. E o Bruno congela, né? Porque não é a natureza dele paquerar. Ele está totalmente perdido, ele não sabe o que fazer. Mas ele resiste. E no fim, vai indo, e eles acabam por se conhecer. E o Bruno, né, acaba levando uma grande surpresa,
Porque o cara se mostra um cara super simpático, educado, gentil, tem um Nada do papo que a galera falava que era. nada, um cara divertido, culto, bacana, entendeu? Daí, durante a primeira parte do livro, fica meio essa dúvida sobre esse ser enigmático, que ninguém sabe quem é, se ele é um cara do bem, se ele é um cara do mal, fica meio essa dúvida pairando. E ele vai se aproximando dos amigos do Bruno, dos outros frequentadores da balada, fazendo amigos. E enquanto isso vai acontecendo, algumas coisas estranhas e enigmáticas começam a acontecer junto. E aí é tudo que eu posso dizer. A partir daí, eu convido o espectador a embarcar comigo nessa viagem e descobrir o que está por trás de tudo isso. Aviso que o Ai, livro tem fiquei um. curiosa. Quer saber Então, o que pois acontece, essas coisas enigmáticas. Bom, a gente é, ainda vai discutir um pouco mais sobre isso, mas vamos falar agora sobre Deliciosa Traição. Esse o nome já dá uma pista, né? Que traição é essa? deixa eu só terminar o negócio a terceira porta. O final Claro. do livro da terceira porta é extremamente surpreendente e explica tudo. Tudo o que estava de enigmático e desconhecido, ele explica tudo. Mas daí você estava falando. De Deliciosa Traição. Esse o nome já dá uma pista do que a gente vai ler, né? Então, mas aí você me pegou, porque é justamente uma coisa que eu não posso contar, porque é justamente o centro da história, o segredo da história, entendeu? Essa traição é que é o ponto principal aí, que é o que vai deixar todo mundo boquiaberto. Isso, é o centro da história. Então, o máximo que eu posso fazer é convidar o espectador a descobrir que traição é essa e por que que ela é deliciosa. Entendeu? Ele tem uma pegada bem romântica, é um drama que conta uma história de amor com muitos dilemas, muitas dificuldades, conflitos, mas o amor consegue ser maior. E eu diria que é uma história super bonitinha. Só para dar uma descrição bem rápida, ela começa com o personagem Hugo, que é um cara que está muito desiludido com o mundo gay de São Paulo, ele só encontra rapazes promíscuos, fúteis, drogados, e um dia ele conhece o André, um cara por um aplicativo de celular. E eles começam, e ele vê que o André é um cara mais centrado, mais responsável, mais sério. E eles começam a namorar. E o André logo quer apresentar o Hugo para a família. E o Hugo não é muito chegado nesse negócio de apresentar para a família, principalmente porque o André tem um irmão hétero e o Hugo teve no seu passado experiências péssimas com irmãos héteros dos namorados. Mas ele fica sem saída e decide enfrentar a parada. E no final, a família do André acaba se mostrando muito diferente do que ele imaginava. Mãe, irmã e irmão. E o Hugo experimenta vivências muito interessantes com a família do seu namorado André. E a partir daí, de novo, eu convido quem está me assistindo a embarcar nessa viagem, descobrir os segredos da traição e descobrir o que acontece com o Hugo e com o André. Bom, a terceira porta é mais um mistério, um suspense. Deliciosa Traição é mais um romance. Eu queria saber Sim, qual é o elo em comum entre as duas obras, no que elas se parecem. olha, as duas são histórias gays, apesar de que uma se passa no mundo bear e outra se passa no mundo não bear, né? E as duas são histórias gays, elas se passam as duas no universo bem real de São Paulo, eu retrato bem como é a vida cotidiana em São Paulo, tal. E também eu acho que eu trago personagens bem mais reais, assim, não tão caricaturados. A gente vê pessoas na TV, na parada gay, nas novelas, são pessoas muito esquisitas, muito caricaturadas. Eu mostro nos meus livros os gays mais normais, mais comuns, entende? Eu acho que é isso que elas têm em comum. Aqueles que estão por aí mesmo, né? Que não são tão estereotipados. Isso, exatamente. E no que as histórias são mais diferentes?
Ah, eu acho que A Terceira Porta tem uma pegada de um suspense, um mistério assim que permeia o livro inteiro, você fica meio que até perdido. Tem gente que até reclama que fica perdido no livro, não está entendendo nada. Mas no final tudo se explica, eu não deixo nada sem explicação, né? Mas é E justamente por ter tanta reviravolta que a pessoa vai lendo, lendo, lendo sem parar, né? eu acho que sim, eu ficaria interessado. E está numa balada, ele se passa quase que 90% dentro de uma balada bear, né? E o Deliciosa Traição não, o Deliciosa Traição tem uma pegada mais romântica, doméstica, uma coisa mais assim, entendeu? Legal, muito bom. Vamos conversar então um pouco sobre esses personagens principais do livro. Você falou que é isso, o seu objetivo foi criá-los o mais próximo da realidade. Quais são as suas inspirações? Você pensa em pessoas que você conhece ou até você mesmo é inspiração para esses personagens? Olha, sim, com certeza. Muitos dos meus amigos, conhecidos, colegas de trabalho serviram de inspiração fortíssima para personagens do livro. E é óbvio que eu estou escrevendo, eu coloco de mim, né? Eu coloco coisas que são minhas também. Então acaba virando uma colcha de retalhos, uma mistura de personalidades que acaba não sendo ninguém, mas é uma mistura, mas inspirado sim em pessoas reais, sim. E de você, o que esses personagens pegaram emprestado? Quais características que vocês têm em comum? Algumas coisas agora sim para falar. Eu gosto muito de línguas estrangeiras, então isso aparece no A Terceira Porta. Eu sou um pouco romântico, isso aparece no Deliciosa Traição. Por exemplo, estou citando dois, tá? Ótimo. E me diz uma coisa, Brad, que público que você espera atrair com esses livros? Porque é isso, ainda que os dois sejam literatura gay, eles são gêneros bem distintos, né? Então acabam tendo uma pegada atingindo pessoas diferentes. Qual público que você espera atingir? Nossa, Renata, eu vou te decepcionar, porque eu não faço a menor noção, porque eu tô lançando eles agora, entendeu? Então eu não sei, eu não tenho ideia de que público lerá esse livro. Eu, na verdade, quando eu escrevi os livros, eu escrevi por vontade própria, eu não pensei em atingir um público específico. Mas qualquer pessoa pode ler a sinopse, se interessar pela história. Os livros são para serem escolhidos por quem quer que seja, inclusive heterossexuais. Para te falar a verdade, a maioria dos meus leitores é público feminino, acredite você ou não. Olha, que curioso isso! É, não é? É E interessante. normalmente mulheres também têm muitos amigos gays, né? Então faz sentido aí também. Pois é. Agora, Brad, eu fiquei com uma curiosidade. Esse nome super chique, Brad Crowley, é o seu nome mesmo? Não, não, claro que não. Não, meu nome é Sérgio. É uma história super comprida, eu vou abreviar muito para você. Uma vez eu estava conversando com meu pai, ele sugeriu um pseudônimo, ele queria um pseudônimo anglo-saxônico, que ele achava que eu ia fazer sucesso nos Estados Unidos. Então, eu acabei pegando um pseudônimo anglo-saxônico. É essa a história. Então você Hoje já eu não lançou o faria seu isso. primeiro livro com esse nome. Sim, hoje eu não faria isso. Hoje eu colocaria Sérgio Macedo, por exemplo. Agora, então vamos aproveitar esse gancho para contar um pouco da sua história. O seu primeiro livro foi lançado em 2012, mas você sempre amou literatura, né? Sim, então, eu vou te corrigir aí no negócio. O meu primeiro livro foi lançado em 2018. Eu escrevi o meu primeiro livro em Ah, 2012. certo, certo. Você escreveu em 2012 e O lançou primeiro em livro 2018. eu estou escrevendo só em 2012. Eu só escrevia e dava para pessoas lerem, amigos, pessoas da família. Só que teve um livro que fez tanto sucesso, que é o Perseguição Frenética, que é um policial, que é o quinto livro que eu escrevi, que eu falei assim, gente, que tal se eu tentar
publicar, dividir com mais gente e tal. E foi daí que veio a ideia, mas foi em 2018 que isso aconteceu. Então você lançou vários livros em um intervalo bem curtinho de tempo. Eu já tinha ficado impressionada de você ter escrito 9 livros em menos de 10 anos. Mas então o lançamento foram vários, né? Foram sim. Eu me entusiasmei um pouco. Você vê que. Não, Mas mas é assim, assim que é bom. não, até por acaso, o lançamento simultâneo desses dois livros que estão sendo agora foi por acaso, porque as editoras não deram um prazo muito. Acho que muito por causa da Covid, se atrapalharam um pouquinho com os prazos e acabou caindo os dois no mesmo mês, que não era para acontecer. Mas tá bom, tá ótimo. Tudo bem, a gente faz festa em dobro, isso aqui é importante. Pois é. Agora, você trabalha mesmo, você começou a escrever, em 2012, você escreveu o seu primeiro livro, Sempre Amor Literatura, mas o seu trabalho oficial, digamos assim, é como biólogo e você é formado advogado, né? Como é que foi essa virada que você quis escrever lá em 2012? Eu tinha muitas ideias na minha cabeça, eu assistia muitos filmes, séries, lia livros, e eu queria fazer coisas diferentes, queria modificar coisas dessas peças de literatura, séries, etc. Daí eu resolvi criar as minhas histórias, e foi assim que eu inventei de escrever. E o que eu achei mais legal é que são vários gêneros, né? Você é um autor bastante versátil, vai passeando ali pelo drama, pelo tecnotriller. Conta pra gente o que que é um tecnotriller. Tecnotriller é o seguinte, é um policial, basicamente, só com ingredientes de ciência, ingredientes de alta tecnologia, por exemplo, ingredientes de biologia molecular, manufatura de vírus mutante. É um policial com ingredientes de ciência. O papa do Tecnotriller é o Michael Crichton, que é um médico, e os Tecnotrillers dele são todos na área de medicina. Ele entra bem na área médica, de epidemiologia, etc. Muito Isso é um legal. Bom, e você, como biólogo, domina bastante essa área, né? é o meu Tecnotriller, que ainda não está lançado, mas está pronto, é sobre justamente biologia molecular. Que legal, muito bom. E aí, conta um pouco sobre esses gêneros. É fácil para você transitar por tantos gêneros assim? Eu acho que sim. Eu vou ser assim, um pouco modesto. Eu me considero um cara criativo. Eu adoro policial, eu adoro ciência, eu adoro ficção científica, eu adoro terror, eu gosto de um romance. Eu sou gay, então eu gosto de um romance gay, vivo. Então, quer dizer, eu me sinto livre para escrever sobre vários temas. Não sei se E isso é é bom bom, porque. Oi, perdão, pode continuar. não sei se isso é bom ou se é ruim, mas enfim. Não, eu acho ótimo porque você consegue pensar e colocar ali nas palavras, criar várias histórias em vários universos diferentes, né? É, E vem é. cá, conta um pouco sobre o seu processo criativo. Como ele costuma ser e especificamente para os livros novos, A Terceira Porta e Deliciosa Traição. Bom, em geral, eu costumo pensar no livro, eu crio o livro todo dentro da minha cabeça antes de começar a escrever. Eu não sou daquele tipo de pessoa que começa a sentar no computador e começa a escrever. Não, eu crio o livro primeiro. E eu acho que isso é certo, porque você precisa saber onde que você quer chegar, entendeu? Inclusive até uma instrução dos grandes autores, etc. O Terceira Porta foi o auge disso. Eu ficava preso no trânsito 1h30 para voltar para casa do trabalho. Consultório de dentista, que mais? Sei lá, noites de Qualquer insônia. tempo livre. Eu ficava pensando na história, e eu pensava na história até o fim,
voltava até o começo e refazia ela tudo de novo na cabeça. E cada vez de novo. E cada vez eu ia aprimorando, acrescentando alguma coisa, tirando outra, modificando. Eu sei que eu fiquei num tanto de tempo fazendo isso que eu acabei decorando o livro. Eu tinha decorado os trechos inteiros, diálogo, eu tinha diálogo inteiro decorado. Quando eu sentei para escrever no computador o livro, não era um trabalho de criatividade, não era escrever, era só digitação, era um trabalho de digitação. Quase uma datilografia ali. É, Brad, antes de você continuar, tem uma pessoa que deixou até um comentário. Vê se você consegue abaixar um pouquinho a câmera para você aparecer melhor. Abaixar um pouquinho o telefone. Isso. Boa, continua. Aí era quase datilografar, né? isso, isso. Mas o Deliciosa Traição já não. O Deliciosa Traição já foi um pouco mais flexível. Eu tinha, obviamente, a ideia bem clara na minha cabeça, porque não pode escrever um livro sem você saber onde você quer chegar, mas eu fui fazendo isso mais light, fui criando aos poucos, fui escrevendo. Então, às Legal. vezes acontece uma ou outra coisa, entendeu? Eu cheguei a perguntar isso para você, se você teria vontade, justamente por causa desse processo, né? Se você teria vontade de transformar essas histórias em filmes. A vontade, é claro que eu tenho, né? O problema é alguém querer fazer. Olha, eu acho que você já poderia atuar, porque você já tem os diálogos todos decorados. Pois é. Brad, vamos lá. Agora eu queria saber mais um pouquinho sobre os seus livros, né, que você já escreveu antes. O primeiro foi um policial, mas ele já trazia um personagem que era gay, né? Eu queria saber como é que você avalia esse segmento da literatura. Então, na verdade, esse primeiro livro que eu escrevi, ele não trazia um personagem que era gay, ele trazia um casal gay. O E o casal. casal gay é os mocinhos. É um policial e são eles que vendam o crime. Entendeu? Então, eu vejo isso o seguinte: eu acho que na literatura brasileira falta muito literatura gay de gênero. Eu não vejo, Renata, eu não vejo terror gay, eu não vejo policial gay, eu não vejo ficção científica gay, eu não vejo tecnotriller gay, eu não vejo nada disso. Eu só vejo não ficção, relatos políticos de abuso, coisas jurídicas, etc. Eu acho que falta um pouco gênero, literatura de gênero para o segmento LGBT, especialmente para o público gay. Faz sentido, né? Porque senão ficam só histórias mais politizadas, que também são muito importantes, mas parece que se restringe só a isso, né? Quando elas podem acontecer em vários universos. Pois é. Eu senti que nos últimos tempos começou a mudar isso, mas acho que ainda falta muito. Sei. Acho que ainda falta muito. E o que os seus livros, a Terceira Porta e Deliciosa Traição, trazem de novo e inédito? O que eles trazem de novo em inédito? Eu acho que, em primeiro lugar, essa questão de serem livros que são gays, mas que são literatura de gênero, né? Um é um drama, e o drama já existia, mas o outro é um mistério, suspense e tal, que eu não acredito. E o primeiro que está inédito, um policial gay, eu nunca vi no Brasil um É. livro policial gay, eu nunca vi, não conheço. Eu acho que é isso que eles trazem de diferente. E como é que costuma ser a recepção do público para as suas obras? Você costuma receber retorno das pessoas? Elas mandam mensagem? Mandam, sim, tenho bastante. Eu acho que, como eu ainda estou meio recente, porque eu comecei a editar os livros em 2018, então eu tenho retorno, sim. Ainda não é muito, mas a maioria do retorno é bem positivo, o pessoal gosta bastante.
Tem alguns livros que são bem polêmicos, como, por exemplo, A Terceira Porta, que é bem polêmico. Então, tem aquelas pessoas que adoram e tem aquelas pessoas que ficam meio perdidas. Mas, assim, eu adoro A Terceira Porta. Eu acho que ele é super especial, tem uma pegada genial no meio, assim. Desculpa a falta de modéstia. Não, mas hoje a gente está aqui para isso, é o lançamento dos livros. Agora, teve um comentário aqui interessante do perfil Livros LGBT, que diz que também é interessante o fato de serem personagens mais maduros, né? É verdade, às vezes os personagens gays ficam muito ali os jovenzinhos, é isso? Isso é verdade, com certeza. Não, os meus personagens não são adolescentes, eu vejo isso também. Outra coisa que a gente esqueceu de falar, tem muito personagem, a maioria dos livros gays ou partem muito para pornografia, que é uma coisa que acaba cansando, porque você lê uma página de pornografia com baixaria, putaria, palavrão, não sei o quê, duas, três, quatro. Na quinta você não aguenta mais, Você está entendeu? cansado. Cadê a Cansa. história, né? Não, tem que estar inserido numa história, né? E, e muito assim, adolescente, muito descoberta de sexualidade. Os meus livros são mais adultos, são pessoas mais bem resolvidas, já adultas, já resolvidas, entendeu? São, Já estão seguras da sexualidade, né? Ali da orientação sexual. sim, em geral. Tem suas E você. exceções, Oi, perdão? mas assim, na maioria já é resolvido. E você também costuma receber mensagem de pessoas que, assim, porque às vezes elas podem não ser aceitas ou ter medo de serem condenadas pela sociedade, pessoas que veem nos seus livros uma forma de quase um abraço, assim, delas se sentirem pertencendo num lugar. Olha, eu já recebi mensagens não exatamente como você falou, mas assim, mensagens dizendo que gostaram muito do meu livro, que o livro representa elas. Isso eu gostei de ler, né? Principalmente no Instagram. Porque representatividade é muito importante, né? A gente sabe que agora não adianta mais ter filmes, séries, livros mesmo com aquele personagem branco, hétero, magro, perfeito, porque isso não representa a maior parte da população, né? Pois é, exatamente. Você vê que um dos meus romances é Bear, né? Apesar de que nem todos os personagens são ursos, é uma mistura. Por exemplo, o Colosso de Mármore lá não era um bear, né? Mas ele Isso, frequenta. são pessoas diferentes, assim como existem, né, por aí na sociedade. Uhum. E vem cá, você falou que se inspira nas pessoas ao seu redor e até em você mesmo para escrever esses personagens. Você também recebe mensagens de pessoas que viram elas nesses personagens, não dos seus amigos, né? Já recebi sim bastante. Eu me Como é vi que no foi? seu personagem. Ah, é muito legal, né? Eu me vi no seu personagem X ou Y. É, isso foi muito legal para mim, a minha vivência é muito legal. Eu me sinto vivendo, eu me coloco no lugar dessa pessoa, é bem legal isso. Ah, e dá uma sensação quase de dever cumprido, assim, né? Como se o lançamento do livro tivesse uma missão também. Não só você colocar essa história para fora, mas a maneira como atinge as pessoas, né? Isso é, com certeza. Ó, teve um comentário super bonitinho aqui do mesmo perfil, Livros LGBT, falando que recebeu uma mensagem parecida na semana passada de uma pessoa que queria se assumir para mãe e pedir uma indicação de livro. Então é isso, tem também aí um poder bem transformador nesse tipo de literatura também, né? Sim, tem, tem. E me conta uma coisa, você falou que tem muita mulher que gosta dos seus livros.
Me fala um Sim. pouco do perfil. Você tem uma galera de que idade te acompanhando? Olha, em geral, a idade costuma ser um público um pouco mais jovem, bem jovem mesmo, tipo 14 anos, 15 anos. Eu tenho bastante seguidor, gente que lê meus livros dessa idade, mas vai até mais longe, vai até seus 35, 40 anos também. Mas é essa faixa. Mais do que isso eu não vejo muito, e menos também não. Vamos ver, né? Agora tem mais dois lançamentos aí que podem chegar nessas pessoas também. Tomara que Pois é, cheguem. sim, Bom, pois vou é. começar a pegar aqui algumas perguntas que foram mandando durante a nossa live. Tá. Vamos lá. O nosso editor, inclusive, Luiz Ribeiro, quer saber se os seus livros têm alguma continuação ou se eles são histórias únicas. Eles têm ligação um com o outro? Às vezes um personagem que se repete ou não? São totalmente independentes. Totalmente independentes, inclusive são lugares diferentes, épocas diferentes. Eu tenho um policial escrito na Babilônia de 565 a.C. Obviamente, ele não tem nenhuma relação com perseguição frenética que se passa em Chicago, nos Estados Unidos de hoje, né? Mas especialmente o Terceira Porta deixa um gancho assim nítido para escrever uma continuação. Só que eu vou precisar pensar muito na continuação do Terceira Porta. Todo Ó, mundo pergunta, tem continuação, não pode ficar assim. Tem que é continuar. tipo série, que agora já termina aquele último episódio já deixando um gancho para a próxima. Tem que fazer, Brad. Eu não pensei ainda, não pensei ainda. Olha Mas os é planos o aí único. para 2022. Aí a gente faz outra live de lançamento. Tá bom. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem sim, da Luísa Bertrame. Qual o maior desafio que você encontrou para escrever personagens gays nesse gênero policial? Desafio. Olha, eu não sei se eu achei desafio, porque os gays são pessoas normais, um deles é diretor de empresa, outro é um funcionário do TI, e acontece um crime dentro de uma empresa, e eles estão envolvidos no crime, apenas eles são gays. Então, não vi dificuldade, eles apenas não são héteros, a vida pessoal deles não interfere na questão do crime, entendeu? Em si ou da história. Entendi. Ó, tem mais uma pergunta aí da Lelita. Em que você acha que esses lançamentos contribuem para o aumento da tolerância para com a comunidade LGBT? Olha, se eles tiverem alcance, eu acho que eles podem expor coisas sobre o mundo gay que as pessoas não sabem e deixar as coisas mais claras para não deixar naquele estereótipo e trazer mais para a realidade o que é uma relação de amor normal, tranquila, de duas pessoas que se conhecem, o que é o mundo bear que ninguém conhece, coisas assim. Trazer para a realidade, quer dizer, trazer a realidade para o conhecimento das pessoas que não têm noção sobre isso. Porque às vezes a gente acaba ficando. A gente não, né? Mas as pessoas, a massa, fica com aquela coisa bem estereotipada de que todo gay tem muitos trejeitos, e não é uma questão ter trejeitos, não é isso, não é sobre isso, mas é porque esse não é o único tipo de gay que existe, né? Tem vários outros. Eu fico imaginando, por exemplo, aquelas pessoas que se fantasiam de milhões de cores e tecidos, as paradas gays, etc. E é isso que aparece na televisão, quer dizer, as pessoas têm essa imagem do gay. E eu fico chateado, porque, ou então em novelas ou programas de auditório, são gays que, na verdade, eu entendo a televisão precisa chamar a atenção, mas eu fico chateado com isso, porque eu gostaria que fosse mostrado um gay mais normal, um gay mais comum, como todos, como é a grande maioria, na verdade. Sei.
E vem cá, em A Terceira Porta, que existe um mistério, também tem um personagem que tem que representa essa figura do investigador? Não, porque o mistério não é uma questão policial, não é um crime. Sei. Ó, isso aqui sou eu tentando aqui morder pelas beiradinhas para descobrir um pouco mais, você tá vendo, né? Não, não, não. O mistério é a respeito de situações que ninguém entende, mas eu não posso falar mais do que isso. Tá bom, gente, vocês já viram que ele é daqueles autores, ó, que não cai nas armadilhas, então o que que a gente tem que fazer? Comprar os livros, né? Eu não sei vocês, mas eu já tô aqui morrendo de curiosidade. Tem mais perguntas. Bom, tem uma pessoa também aqui, o Luiz, perguntando sobre o investigador do seu livro policial, que você falou que o fato dele ser gay não tinha, não intervinha nada na forma do trabalho dele. Mas como é que conta um pouco desse personagem pra gente? Tá, esse livro eu vou falar rapidamente porque ele não foi lançado, né? E o foco hoje são os livros que estão sendo no lançamento. Mas ele não é investigador, na verdade. Ele é um diretor de uma empresa. Acontece um crime de estelionato dentro da empresa dele e ele está com a corda no pescoço porque ele vai ser responsabilizado. Então, antes que a polícia descubra e antes que a auditoria descubra, ele tem que dar uma de se virar para achar o que está acontecendo de errado dentro da empresa. Então, ele dá uma de investigador. E como a matriz é na Alemanha, a matriz da empresa é na Alemanha, ele vai até a Alemanha, vai conversar com a matriz e acaba chegando no BND, que chama Bundesnachrichtendienst, que é o Serviço de Inteligência Alemão, que é a CIA alemã. E eles tentam desvendar lá. E nessa história ele está meio enrolado com a mulher e começa a se interessar por homem. E daí o cara do TI descobre o lance da informática que estava dando errado, e eles se envolvem, e daí é que vira um casal. Então, por isso que embola tudo aí no meio. Mas, assim, eles não são investigadores, eles tentam eles mesmos descobrir antes que a polícia caia em cima deles. Boa, entendi. Que legal. E vamos lá, o que mais que a gente pode conversar sobre os lançamentos agora? Você tá com os livros aí para mostrar pra gente? Ah, eu tô sim, só um minuto. Vamos assistir, vamos ver. Claro, como é que você não me fala em uma dessa antes? Olha, este aqui é o Deliciosa Traição. Tá dando para ver? Tá sim, tá aí, nesse lugar tá ótimo, dá pra ver sim. Esse é o Deliciosa Traição. Ele tem um apelo assim um pouco sensual, um pouco amoroso, etc. Sim. E esse aqui é o A Terceira Porta. Dá para Tá um ver? pouquinho Não, escuro. Você consegue colocar um pouquinho mais na luz? puxa, Agora como que deu eu pra vou. ver. Ó. Ah, sim, agora deu pra ver. E aí dá pra ver que eles já estão ali na boate, né? A capa já é essa coisa meio É, legal. eles estão na balada. Como eu te falei, esse livro ele se passa quase que inteiramente dentro de uma balada. Então, a capa nada mais natural do que ilustrar uma balada, né? E vem cá, eu achei isso curioso também. Um livro que se passa quase 90% no mesmo cenário. É mais difícil de criar as histórias, de criar as tramas, de cortar as cenas do que um livro como Deliciosa Traição, que tem vários cenários diferentes? Olha, Renata, eu não senti isso, não. Porque a história ela tem uma linha muito nítida do que vai acontecer. Tem uma ligação muito grande com o pertencimento daquele cara enigmático no público da boate. Como que ele vai se desenvolvendo dentro daquele público? Como que ele vai. Ele tinha uma fama péssima de antipático, de arrogante, etc. E como que ele vai revertendo essa fama?
de um jeito muito bem feito, entendeu? Então tem tudo a ver, eu acho que pertence mesmo, é uma coisa que tem a ver com o livro, né? Com a história do livro. Porque isso é uma questão do mundo bear. Como a população é mais restrita, os frequentadores são sempre os mesmos, então eles são sempre se conhecem, por isso que também Por isso ajuda. que essa figura tão diferente chama atenção num ambiente como esse, né? Pois é, justamente. Pois é. Olha, o Luiz colocou uma pergunta bastante polêmica aqui. Ele pergunta qual dos dois livros você mais gosta. Eu acho que é perguntar para um pai qual é o filho preferido, né? Não tenho como responder isso. Infelizmente, eu vou ter que deixar ele sem resposta, porque eu adoro os dois. Cada um na sua pegada, cada um no seu gênero. Um é mais para o mistério, o outro é mais para o romance. Os dois são meus xodós. Atualmente, se ele me perguntasse de outro jeito, entre esses dois livros e os meus outros, eu te diria que neste momento eu gosto mais desses dois. Que Você eles são, sente que eles mostraram um amadurecimento seu enquanto escritor, desde o Brad, que escreveu lá em 2012 para agora? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tanto que o meu primeiro livro eu não lancei ainda, porque eu vou ter que reescrever ele inteiro. Ele não está bom para ser editado. O A Terceira Porta foi reescrito 2 vezes. O que você sente que mais mudou na sua escrita nesse tempo, nessa década que você está escrevendo agora? Técnica, técnica. Aprender a intercalar diálogo com descrição, conseguir descrever mais o ambiente, passar para o leitor a sensação do momento, da situação, do ambiente, que eu era muito seco e eu consegui ficar mais assim, transmitir para os leitores a sensação do ambiente das pessoas, o que elas estão sentindo, as emoções, etc. Acho que isso foi uma mudança muito grande. E vem cá, você falou que normalmente os autores dão essa dica de ter a história completa, né, antes de você começar a escrever, para que não tenha nenhum furo na trama. Essa foi uma dica que você pegou com outros autores que você acompanha. Que dicas você deixaria para as pessoas que estão começando a escrever agora? Na verdade, bom, em primeiro lugar, eu deixaria essa, mas em segundo, escreva sobre um assunto que você conheça, que você gosta, que você esteja apaixonado. Não vai escrever sobre uma coisa que não tem nada a ver com você. Por exemplo, eu não poderia escrever literatura infantil e nem não-ficção, autoajuda, nada. Você tem que estar apaixonado, você tem que estar com muita vontade de contar aquela história. E você tem que ter uma história. Você tem que ter uma história com trama, com conflito, com. Eu gosto de surpresa. Eu acho que o elemento surpresa é muito bacana. Quase todos os meus livros têm um elemento surpresa. Eu acho isso super importante para mim, É o porque que prende, né? É o que prende o leitor ali. no A Terceira Porta, vamos dividir o livro em 4 partes, na quarta parte o leitor cai da cadeira. Ele nunca Ai, vai meu esperar. Deus, eu tô muito curiosa, Brad. Esse é o Terceira Porta, é um balde, não é de água fria, mas é um choque, assim, nunca. Choque. O pessoal assusta, assusta, né? Ah, mas foram ótimas dicas. É E isso. o Deliciosa Traição também tem um final que ninguém espera, ninguém imagina que fosse terminar daquele jeito. Ai, você tá fazendo maldade com a gente, para deixar a gente assim, roendo as unhas, querendo saber tudo. Bom, a gente já vai chegando no finalzinho da nossa live, passou voando. Eu vou deixar uma última pergunta aqui para você.
Você já, é isso, a gente falou, transitou em vários gêneros, escreveu várias histórias, tem aí uma possibilidade de continuação de um dos livros que você está lançando, vamos ver se vai sair mesmo ou não. Agora, Brad, tem alguma coisa, algum outro gênero que você ainda tem muita vontade que teu público pode esperar que talvez venha por aí? Então, eu falei de ficção científica, mas eu ainda não escrevi nenhuma ficção científica. Eu adoro esse tema. Então, vai sair. Vai Vai sair. sair. Uma hora Ai, vai. Brad, eu amei conversar com você. Infelizmente, a gente já tem que encerrar, que vai quase bater uma horinha. Foi muito legal conversar. Eu queria te dar parabéns pelos livros, pelos lançamentos, desejar muito sucesso nessas vendas. Eu já vou comprar, porque depois, ainda mais depois dessa conversa, não tem como não ler, né? Eu quero saber o que que acontece. Agora, para quem ficou mais curioso sobre você, quer comprar os livros, quer saber mais sobre a sua história, sobre seus outros livros que também já foram publicados, onde é que as pessoas te acham? Antes de você responder, vou só pedir para você vir um pouquinho mais para frente de novo. Tá. Olha, a maneira mais fácil de achar os meus livros em todos os formatos, e inclusive até em inglês, porque tem alguns que já, 4 que já estão traduzidos para o inglês, é no meu site, é no meu website, que é o www.bradcrowley.com.br. Se a pessoa não conseguir decorar, porque é um nome complicado, entra na minha bio no Instagram, que está lá o site. Entra no site, clica no livro e você vai achar onde achar o livro físico, o e-book, o que quiser. Só para, se alguém quiser anotar, Brad Crowley é www.b de bola, R de rato, A, D de dado, Brad, C de casa, R de rato, O, W, L de lado, E, Y.com.br. É É a isso. melhor. Inclusive, aqui nesse comentário fixo que vocês veem aqui embaixo, tem o arroba do Brad. Vocês podem procurar depois. A gente vai chegando ao fim. Essa nossa live ela vai ficar salva aqui no IGTV e também vai para o YouTube. Lá no YouTube, na descrição, vai ter o link para você ir direto para o site do Brad Crowley. E aí poder comprar livro, poder saber mais sobre ele, mandar mensagens e descobrir essas duas histórias incríveis, A Terceira Porta e Deliciosa Traição, que ele está lançando agora e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas. Brad, Obrigado. obrigada. Foi uma Posso delícia dar tempo conversar de eu com falar você. 2 minutos? Dá tempo de eu Oi? falar meio minuto? Dá tempo de eu falar meio Claro, por minuto? favor. A gente ainda tem um tempinho. No site tem coisas muito interessantes, porque tem muitos vídeos meus falando sobre os livros, explicando as tramas dos livros, e tem os book trailers, que para quem não conhece, é como se fosse um trailer de filme, só que é de um livro. E é muito legal, porque daí você tem uma ideia bem legal de como é o livro. Então vale a pena entrar no site. Eu acho que é o melhor lugar, mais do que o Instagram, é entrar no site para você saber a sinopse, os vídeos, os book trailers, tudo que tem sobre cada livro. Eu acho que é a melhor coisa possível. Ó, Tá mas se bom? você chegou aqui porque você segue o Nota Terapia, vale a pena também seguir o arroba dele no Instagram. Vai no site, vai conhecer tudo, mas segue ali o arroba dele também para ficar por dentro de todas as novidades, acompanhar a vida desse autor tão legal que conversou hoje aqui com a gente. E se você já segue o Brad e chegou aqui porque adora tudo que ele faz, segue também o Nota Terapia. A gente está sempre fazendo vários conteúdos sobre cultura, arte, literatura. Tenho certeza que vocês vão gostar. Brad, um beijo. Ó, quero te visitar quando eu for para São Paulo, hein? Quando essa pandemia acabar, você também vem para o Rio visitar a gente. Tá bom, combinado. Um beijão para você. Foi um prazer, viu, Renata? Valeu, boa noite, boa noite. Obrigada para todo mundo que assistiu a gente. Boa noite para vocês também.